E então, vamos ao nosso papo. Vamos, gente. Vamos ao nosso papo. Vamos lá. Outubro Rosa. Tudo começou lá em 1980, 90, perdão. Datas é uma coisa meio complicada, mas tudo isso começou com uma corrida de rua lá em Nova York, para a gente demonstrar, tá, o problema que era um câncer de mama, que afeta a maioria das mulheres, uma grande parte das mulheres. Aqui no Brasil, demorou um pouquinho mais para chegar, por volta de 2011, a gente já teve algumas corridas, tivemos corridas, inclusive, para tentar liberar medicações que nós fechamos a 23 de maio, com corridas para entrar no protocolo o uso de medicações que hoje são muito importantes para o tratamento adjuvante, ou seja, o tratamento complementar de um câncer de mama. E nesse Outubro Rosa ficou tudo muito, né? Todo mundo gostou do projeto, todo mundo vestiu o rosa. E hoje a gente fala, inclusive, de câncer de colo de útero no Outubro Rosa. Olha só, Tá? não sabia. A gente faz essa... Porque é um câncer feminino que acomete muito as mulheres no Brasil. Algumas regiões têm prevalência, por exemplo, o Nordeste acaba tendo um pouco mais de câncer de colo de útero. E aqui, na região Sul, acaba tendo um pouco mais o câncer de mama. E aí eu pergunto para vocês, né, para a gente animar um pouco o papo. Quem aqui não conhece ninguém que teve o câncer de mama? Todas nós tivemos. Sim. Né? E a gente começa isso numa preocupação desde lá, quando a gente é criança, menina, né? A gente tem início da nossa puberdade com a mama, que começa a desenvolver por volta dos 9 aos 13 anos de idade. E muitas vezes a gente não consegue nem fazer. A gente brinca muito, né, em família. Como é que vai ser, né? Minha mama começou a crescer. Vou usar o tal do sutiã de menina moça, lembra? Nossa, vocês não são novinhas, vocês não sabem, mas é sutiã de menina moça. Só que assim, a gente não Qual que é esse? É um Diferente? que não tem costura. Eu sei. É paninho, tem bojo, né? É paninho. Só Só paninho, topzinho, né? Sabe Ele, na verdade, é um status. Cor de pele. Ele não é assim. uma peça de roupa, ele é um Não, status. Você sim. começa a usar, o pano faz mais volume que o peito. A minha sobrinha de 10 anos está usando agora, né, esse sutiã de menina moça e mostra pra... Ai, tia, posso te mostrar? Olha, meu sutiã de menina moça. Então é isso, é o status. Ou seja, é o saindo, status. né, pra No mostrar. uniforme da escola começava a marcar alça, todo mundo... Nossa, ela já tá usando sutiã. Ai, gente, eu sempre coloquei um papel higiênico pra ficar maior. Depois eu conto. Isso é uma outra história. E aí, o que acontece? Todo mundo começou, né? As meninas começaram a usar o tal do sutiã de menina moça, tá? Porque a mama já estava começando a crescer. Na sequência, a mãe, muitas vezes ainda como pediatra, em alguns lugares ainda não se faz a investigação da mama, nem quando ela é menina, para ela orientar como é que ela olha. Porque óbvio que com 13 anos de idade, a gente não vai ter muita diferença, né? Com a mama ainda púbere, ainda infantil. Porém, ela vai crescendo, ela tem que aprender a ver a mama. Aparecem nódulos, que são nódulos, a maioria das vezes, benignos, e alguns cistos, que fazem parte do ciclo menstrual normal. Tá? E aí, o que acontece? Alguns nódulos, dependendo do tamanho, a maioria deles para por volta de 2 centímetros e você vai fazer o acompanhamento normal. Se for um nódulo que incomoda, a mama é muito pequena e esse nódulo fica aparente ou incomoda, né, a criança, a adolescente, você às vezes acaba retirando esse nódulo. Invariavelmente é um fibroadenoma, que é um nódulo benigno. Alguns são fibroadenomas juvenis, que são aqueles grandes que você tem que chamar até o cirurgião plástico para ajudar a compor, né, a estética da mama no centro cirúrgico. Mas invariavelmente são benignos. Então, esses nódulos são comuns. São muito comuns, graças a Deus benignos. Só que a menina também tem que fazer a palpação da mama. Né? A gente brinca Tem que ser muito, natural, tem né? que ser muito natural, né? Ela tem que aprender, às vezes a mãe não consegue ensinar, né? Então ela tem que ir passar ou no pediatra ou no ebiatra, que é o médico de adolescentes, tá? E começar a fazer a avaliação do próprio corpo. Ela tem que saber o que é o corpo dela. Ela tem que sentir a mama, ela tem que saber que antes de menstruar a mama incha. E depois da menstruação, a mama fica um pouco mais normal, menos É o melhor inchada. momento para fazer o exame? De mama, sempre pós-menstrual imediato. A Então, hora ela- que desincha. A hora que desincha. Porque a hora que tá inchada, ela vai achar, nossa, eu tenho tudo, né? E realmente tem. Pode ter cisto, tem o edema, tá?
E aí, o que acontece? Ela tem que palpar essa mama posteriormente à menstruação. Acabou a menstruação, 2 dias depois ela já está fazendo a avaliação da mama, para ter um autoconhecimento, né? A gente brinca muito, né? A Mirelle sabe disso. A gente brinca muito, por exemplo, assim, poxa vida, a gente escova o dente todo dia. A gente usa desodorante todo dia, faz depilação rotina, né? todo dia. É a sua rotina. Então, por que não colocar na rotina um exame pós-menstrual, você fazer o seu autoexame? Óbvio que o autoexame, ele vai fazer um diagnóstico de nódulos maiores, né? Por volta de 2 centímetros, mas a gente consegue perceber a textura da glândula mamária, tá? A maioria das mulheres que fazem o autoexame e encontram algum nódulo, ele normalmente está por volta de 2 a 3 centímetros. Aí entram os exames subsidiários, que são o quê? A mamografia e o ultrassom. Esses exames, eles conseguem, graças a Deus, fazer diagnósticos de coisas muito pequenininhas, ou seja, de 0,5 centímetro, 0,6. A gente está numa fase subclínica do câncer, quando a gente fala isso. E, óbvio, a gente tem, quando faz esse diagnóstico, ele é feito, quando você tem nódulos menores, através de exames, de procedimentos, tá? Que são invasivos, sim, porém, você consegue fazer um diagnóstico sem precisar ir para um centro cirúrgico. Então, você faz uma punção por agulha, tá? Ou agulha grossa, ou para cistos, punções com agulha fina, ou às vezes requer tirar mais material, que você faz através de uma mamotomia, e você tem o diagnóstico do que é aquele nódulo. Aquele nódulo, sendo maligno, existe uma série de características dele, tá? Onde ele apareceu, onde ele começou, se ele apareceu do ducto da mama, ou se ele apareceu do lóbulo da mama, que é onde faz o leite. Tá? Dessas características, a gente tem o tamanho do tumor, os graus de acometimento, tá? O tipo que ele pode ser, por exemplo, ele pode ser de crescimento rápido, de proliferação rápida, e aí vai depender muito desse exame que chama imunohistoquímica para a gente saber como agir. Fazemos a cirurgia primeiro ou fazemos primeiro um tratamento adjuvante, quer dizer, complementar, que seria a quimioterapia pré-cirúrgica para diminuir o tamanho de tumor? Cada caso é um caso, né, doutora? Isso é o que eu percebi, porque assim, Sim. eu tenho amigas que também tiveram o mesmo, né, tumor que eu tive, que foi o câncer de colo de útero. Exato. E amigas minhas também que tiveram, nossa, eu tive exatamente o mesmo centímetro de tumor que você teve, mas eu fiz primeiro a radioterapia e depois eu fiz a cirurgia e não precisei fazer a quimioterapia. Eu falei, nossa, porque eu tive que fazer primeiro a E aí cirurgia... você acha que, então o meu médico tá errado. É, né? e assim... Ou o seu médico errou, ou o meu médico errou. É, e Porque você... era- Exatamente. Você fica meio que comparando. Mas por quê, né? Porque ela não fez quimioterapia. Eu tive que fazer a quimioterapia. A cirurgia dela, o corte foi do umbigo pra baixo. Sabe aquele corte na vertical? O meu, a doutora caprichou. Maravilhoso. Mas uma cesárea pequenininha aqui embaixo. Nem parece, cicatriz tá maravilhosa. Pequenininho. Então, assim... Cada caso hoje é um caso, não dá pra vocês comparar. Claro, eu acho que é legal a gente compartilhar as informações, né, com as pessoas, com o próximo, mas não dá pra dizer, ah, não, olha, então acho melhor você fazer isso, isso, isso. Não, você tem que acreditar nessa equipe médica, né, e aí manda bala, porque senão você acaba tentando se comparar de uma coisa que você não precisa, né? sim. Cada pessoa, ela é única. Eu cheguei a ter uma alteração uma vez no exame de colo de útero, tem muitos anos isso. E só que era aquela alteração, era aquele primeiro, porque tem os estágios os do estágios câncer do colo antes do de útero. ser uma alteração que possa vir a ser e tal. Só que a hora que deu a alteração, você fala, morri, né? Na hora... Sim, né? a alma sai do corpo. A casa né? caiu. Não. O médico falou, deu uma alteração, você fala, pronto, já começa a chorar e tal. E foi o que aconteceu, óbvio, eu fiquei desesperada. A minha sorte que ele era extremamente paciente, o doutor Lian lá de Sorocaba, muito paciente, assim, e aí ele... Calma. Você fala calma porque não é com você. Ele, não, eu tô falando calma porque você faz regularmente. Você, qualquer que seja a situação, tá muito no início. E aí foi isso. Fiz o tratamento que precisava fazer. Ainda não foi nem nada invasivo. Eu acho que foi medicamentoso ainda. Foi uma Sim, coisa tem muito medicamentoso, tranquila. tem cauterizações. Ele fez a cauterização. Mas assim, gente, foi no consultório. Isso. Entendeu? No começo, lá, quando eu tentei descobrir o que era... Primeiro eu passei no clínico, né? No meu clínico geral, que me atende desde os 15 anos, doutor Marcelo. Daí fui passando pela minha médica de gineco. E aí que eu cheguei na doutora Dora. Mas até então, lá atrás, calma, fica tranquila. Pode ser só uma cauterização. Você vai fazer aqui no consultório mesmo, sabe? Beleza. Mas aí...